O que nós temos feito com a liberdade que Deus nos dá? Eu queria que você agora, mesmo sentado, não sei se ele está próximo de você, mas eu queria que você cumprimentasse o seu discípulo. Olha para o seu discípulo e fala para ele: que bom que você está aqui. Eu causei algum constrangimento aqui, gente? Eu causei algum constrangimento com isso? Para você cumprimentar seu discípulo? Talvez você pode pensar assim: não, o meu discípulo não está aqui, ou está lá no fundo, ou ele não veio hoje. Amém. Mas eu queria que você pensasse assim: aonde está meu discípulo? Cadê meu discípulo? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre discipulado. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é isso: você tem feito discipulado? Você tem discípulo? Você tem colocado a sua vida, usando essa liberdade que Deus te dá, à procura de cumprir aquela missão, a grande comissão que foi designada a você? Pastor, mas já começa assim, já com essa pesada, constrangendo a gente. Se a palavra de Deus te constrange, querido, amém. Esse é o objetivo da palavra de Deus, nos constranger, para nos tirar dessa zona de conforto que a gente está, amém, queridos? E nós vamos falar hoje sobre um assunto que deve ser prioridade máxima. Desculpa a redundância. Prioridade máxima. Por que, pastor, prioridade máxima? Nós temos muitas prioridades. Parece antagônico isso, não é verdade? Mas nós temos famílias, nós temos trabalho, nós temos negócios, nós temos tanta coisa para fazer, temos igreja, e isso não deixa de ser prioridade na nossa vida. Mas nós estamos aqui hoje para aprender a fazer da coisa principal a principal coisa, amém, igreja? Amém, igreja? E eu quero desafiar você a pensar comigo sobre isso, sobre a grande comissão, aquilo que você foi comissionado a fazer. Nós louvamos, nós cantamos que temos liberdade, nós cantamos em amor. O pastor Joelso falou aqui que no céu o amor não cessa, né, pastor Joelso? O amor é constante e tal, e nós temos que viver esse princípio do céu aqui na terra: amor por pessoas, amor por gente, que extrapola os limites da nossa zona de conforto. Porque amar os nossos filhos é fácil, amar o nosso cônjuge às vezes é fácil, né? Às vezes é difícil, mas às vezes é fácil. Geralmente é fácil amar o nosso cônjuge. Mas e amar o nosso próximo? Aquele que nos machuca, aquele que nos dá trabalho, aqueles que são aos nossos olhos pessoas difíceis. É fácil amar? Não é fácil, mas é princípio do céu. Nós temos que viver isso aqui na terra. E para você cumprir, qual é a sua missão? Qual é a missão de todos os cristãos? Para cumprir a missão de todos os cristãos, pastor Joel, isso é impossível se não for em amor. Se não for através desse amor que Deus coloca no nosso coração, esse atributo de Deus que Ele compartilha com a gente, é impossível viver a missão. Aí a gente vive tudo, vive a religiosidade, vive zonas de conforto, mas a missão sem amor, ela é impossível. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 16. Fazendo da coisa principal a principal coisa. A Bíblia diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto nos ensina o que é a coisa principal. E essa é a principal coisa que nós temos a fazer. Se você observar o texto aqui, está falando já depois da ressurreição de Jesus. Ele determinou para os discípulos se deslocarem a um local que eles iriam se encontrar. E uma parte que me chamou a atenção, que quando o viram, adoraram. Mas diz aqui que alguns duvidaram. Estamos falando aqui dos 11 discípulos que caminharam com Jesus até a cruz. Alguns duvidaram. Mas Jesus se encontrou com eles e ele fez um grande comissionamento. Ele falou assim, antes de tudo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se você quer amar, peça a Deus, porque Ele tem autoridade para mudar o seu coração. Amém, igreja? Ele tem autoridade para converter o seu coração. E essa autoridade que Deus nos deu, Ele nos comissiona. E Ele fala assim, portanto, vão e façam discípulos. Essa é a coisa principal. Façam discípulos. Vamos levar pessoas para o céu, para experimentar esse amor que não cessa,
levar a pessoa para o céu para experimentar, para viver a vida eterna que Deus nos promete. E isso começa aqui. Façam discípulos, batizem os seus discípulos, ensinem os seus discípulos a obedecer a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. E quando eu falei para você assim, cumprimenta o seu discípulo. Se você não tem discípulo, esse é o desafio que eu faço para você. Hoje nós vamos sair daqui com esse compromisso de fazer discípulos do Senhor Jesus, sabendo que é Ele quem tem todo o poder nos céus e na terra para nos capacitar, para que a gente possa viver esse discipulado, fazendo da coisa principal a principal coisa. E a pergunta que eu faço é essa, depois da pergunta: é isso de fato que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo essa missão? Tem um ditado, um jargão que a gente usa no meio militar, que é assim, missão dada é missão cumprida. Você tem cumprido essa missão de Jesus? Fazer discípulo, batizar, ensinar a obedecer a Deus ou não? Se não, querido, nós podemos ter um problema, talvez nós estejamos nos enganando, vivendo um sistema religioso, e isso pode nos custar caro, porque desviar da missão, se tornar desertor, é um crime muito grave que a gente comete, e é um pecado diante do nosso Deus. Eu acho que, como qualquer organização, empresa, ou até mesmo na igreja, é muito fácil você ficar tão envolvido em manter a máquina funcionando, tão envolvido na estrutura, e perder o foco da grande comissão, da missão. Talvez você faz tudo na igreja, talvez você é pregador, talvez você é diácono, você canta na igreja, talvez você se envolve no estacionamento, tantas coisas, e o foco na missão talvez não está sendo seguido, não está sendo perseguido. E a missão, querido, não é a estrutura, a missão é fazer discípulos para o Senhor Jesus, fazer discípulo para nós e para o Senhor Jesus. Que é isso, pastor? Fazer discípulo para nós? Eu aprendi com o apóstolo Paulo que ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então o discipulado, querido, é a pessoa olhar para você e ver Cristo na sua vida, se relacionar com você e você alcançar essa pessoa para Cristo e você caminhar junto com ela em direção a Cristo. Amém, igreja? Não vem com essas, não, o discipulado é só para Jesus. Quando você fala em fazer discipulado só para Jesus, nós vamos ver mais na frente que nós temos que tomar um cuidado, porque nós não queremos de fato nos envolver com a responsabilidade da grande comissão. Nós queremos apresentar uma fé, apresentar uma religião e nos esquivar da responsabilidade do ensinar a obedecer a Deus. E temos centenas de maneiras pelas quais podemos ajudar as pessoas, muito significativas maneiras, mas o negócio é o seguinte: não há como essa estratégia funcionar se você não viver em missão. E nós vivemos em missão, nós não... eu cumpri a missão de Jesus em 2015, eu cumpri a missão de Jesus no início da minha caminhada, quando eu me converti, mas nós não temos um prazo para determinar. O prazo para encerrar a nossa missão é quando a gente for promovido para a Rede Glória, amém? Se você foi para a Rede Glória, missão cumprida aqui na terra, mas até lá, passe pela Rede Movem, pela Rede Viva, pela Rede Atos, e vamos desempenhar a nossa missão, vamos desempenhar o nosso trabalho, que é fazer discípulos para o Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Hoje está em voga aí a palavra empoderamento. As feministas usam esse termo empoderamento, tantas outras instituições usam. Mas se você quiser ser empoderado, querido, varão, varoa, receba poder do alto, receba o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aí você vai receber poder para cumprir a grande comissão, para cumprir a missão que Deus determinou para você, e ser testemunha na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, na cidade de Palmas, por onde você for. Isso só é possível recebendo poder. Esse poder que Jesus falou, foi me dado toda a autoridade. O Espírito Santo fala assim, quando você receber o Espírito Santo, você vai receber poder para ser testemunha. Então, ser testemunha de Jesus e viver a grande comissão, você precisa estar empoderado. Você precisa receber poder, porque não é fácil você viver na contramão de tudo aquilo que o mundo te oferece, tudo aquilo que Satanás proporciona. Se você não for revestido da autoridade de Cristo, se você não receber poder do alto, querido,
Você vai ficar fracassando o tempo todo, vai ficar caindo, os seus olhos vão estar voltados para tudo aquilo que não é a coisa principal, para tudo aquilo que te prende, que suga toda a sua energia, toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, e você não vai cumprir a missão. Porque muitas vezes nós queremos cumprir a missão, mas fazendo obras humanas, fazendo pela nossa própria força, ou muitas vezes nós ignoramos mesmo o chamado para vivermos a missão. Eu quero falar para você que você é um soldado de infantaria. Quem é soldado de infantaria aqui de Jesus? Levanta a mão. Você é um soldado, querido. Você está num campo de batalha. Você é um soldado do Senhor na sua casa, no seu trabalho. Você é um soldado do Senhor nos bairros onde você mora, no mercado. Você é um soldado nas escolas. Aonde você estiver, você é um soldado em missão. Tenha isso em mente. O seu papel é desempenhar a missão que lhe foi outorgada pelo nosso Senhor. E nós temos a proposta de sermos uma igreja sem paredes. E isso só é possível se entendermos e vivermos a missão. Viver igreja sem parede é você estar revestido da autoridade, revestido do poder de Deus e viver isso aonde você estiver. Aí sim é possível nós falarmos e vivermos uma igreja sem parede. Vivemos uma igreja sem parede, abrir os nossos olhos para o campo que está pronto para a colheita, abrir os nossos olhos para alcançar aqueles que Deus quer alcançar, aqueles que se relacionam conosco, que só a gente pode alcançar. Deixa eu falar um segredo para você. Tem pessoas que só você pode alcançar. Você já pensou nisso? Tem pessoas que Deus tem colocado no seu ciclo de relacionamento para você fazer diferença na vida dela. No seu trabalho, aonde você está, tem pessoas que é para você testemunhar do teu amor, do amor de Deus na sua vida e alcançar essa pessoa para Cristo. Eu gosto do testemunho do pastor Joel quando ele fala sobre o trabalho dele, que ele tinha pensado em sair para fazer missão. Querido, missão é onde você está. Nós podemos fazer missão indo em outros lugares, orando, contribuindo, mas é levando pessoas para Cristo. É levando os nossos filhos para Cristo, levando os nossos cônjuges, levando os nossos amigos, levando os nossos colegas de trabalho. Isso é viver em missão. Você não necessariamente tem que largar o que você está fazendo para você cumprir a missão. Você tem que receber poder do alto e viver essa missão. Aí nós podemos falar em igreja sem parede. Cada um de nós leva a responsabilidade para os lugares onde nos movemos, para compartilhar essa mensagem de Jesus Cristo que tanto mudou nossas vidas. Se é que de fato mudou. E essa é a reflexão que a gente deve fazer. O Evangelho de Cristo mudou a minha vida? Eu tenho coisas novas para compartilhar? Há novidade de vida em mim? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na minha vida? Para você cumprir a missão, você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz, você tem que nascer de novo. Ontem eu estava falando de um PG, e foi bacana a gente falar sobre isso, porque a proposta é justamente essa. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Talvez quando eu falei para você olhar para o seu discípulo e cumprimentar, você pode falar assim, mas eu não tenho discípulo. Se você teve essa leitura bacana, e da agora para frente as coisas serão diferentes? As nossas atitudes serão diferentes? O nosso comportamento vai ser diferente? Eu tive o privilégio, e isso me impacta muito, porque eu caminhei durante muito tempo na religiosidade, e quando o pastor Valmir ele começou a ministrar algumas coisas diferentes da nossa vida, eu percebi que eu tinha que fazer discípulo. Eu fiz meu pai como discípulo. Meu pai se converteu, a gente caminhou junto, ele foi ao batismo e aprendeu, nós estávamos ensinando a palavra de Deus para ele, a Deus, eu ministrando na vida dele, e Deus quis levar. Mas a alegria do meu coração em ter feito meu pai discípulo foi fantástica. E às vezes nós colocamos barreiras. Não, fulano é tão difícil, fulano não quer, e a gente coloca barreiras e a gente se envergonha em compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se nós temos coisas boas, se nós temos esse amor que o pastor Joel falou, nós temos que compartilhar isso com as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 1, eu gosto muito desse texto, e ele fala que nós devemos, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto fala para você se apresentar em sacrifício vivo e não como sacrifício vivo, porque muitas vezes nós não queremos nos envolver de fato e abrir mão de muitas coisas que a gente tem que abrir mão. A gente não quer oferecer em sacrifício, mas algo parecido com o sacrifício. Como sacrifício?
Talvez para eu entregar o dízimo é uma espécie de sacrifício, talvez para eu ir à igreja é outro sacrifício, mas a nossa vida tem que ser ofertada ao Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Só assim nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Quando a gente fala a palavra evangelismo, compartilhar da sua fé, o que vem à sua mente? Eu acho até que genuinamente, muitas vezes, a gente se importa com as pessoas, a gente se importa com os nossos colegas de trabalho, a gente se importa com os nossos vizinhos, a gente se importa com os nossos amigos, mas a nossa motivação muitas vezes é para levar para essas pessoas uma palavra de religião. Muitas vezes a nossa intenção, por melhor que seja, ela se limita no campo da religiosidade, e a gente quer produzir pessoas convertidas à nossa igreja, convertida à nossa religião, e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala trazer pessoas a Cibapa, ensinar como funciona a Cibapa, não é isso. Cibapa é um instrumento, pequeno grupo ele é um instrumento onde Deus vai ministrar no coração e na vida das pessoas, mas o nosso alvo é Cristo. O seu alvo tem que ser trazer pessoas para Cristo, porque quando você se compromete apenas com falar para as pessoas acerca de Deus, falar que Deus pode fazer e não viver esse processo de santidade com a pessoa, você está querendo falar para ela religião, para ela se converter à sua religião, e isso é muito pouco. Quando você olha para o versículo 19 e versículo 20 de Mateus capítulo 28, lá está a grande comissão, e refere-se ao mandamento não de ir. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque lá o texto fala, vão e façam discípulos. O mandamento é fazer discípulos, o ir é condicionante. Aonde você estiver, você está trabalhando, faça discípulo. Você está no aniversário, faça discípulo. Você está no trabalho, faça discípulo. Não é o fato de você ir, mas é o fato de você fazer discípulo. E esse é o segredo, não fazer convertidos para Cibapa, não fazer convertidos para a sua religião. Porque quando o apóstolo Paulo exortava Timóteo acerca dessas coisas, queridão, ele falava assim, não se envolva com essas discussões vãs, não se envolva com essa religiosidade. Ele combatia muito o gnosticismo naquela época, mas o propósito é, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, prossiga esse caminho, leve as pessoas contigo para prosseguir esse caminho, aí sim nós estaremos cumprindo a nossa missão de alcançar pessoas para Cristo. Seria correto a gente traduzir assim, enquanto a gente vai, enquanto vamos, aqui está o comando, fazendo discípulos, batizando e ensinando a obedecer a Deus, a tudo que Deus ensina. Eu acredito que essa é a vida de todo mundo que está ansiando e que Jesus Cristo me obrigou a compartilhar com você nessa noite, para que conscientemente, com o nosso próprio sistema de crenças, a gente pode compartilhar Cristo através da nossa vida. O nosso cabedal de intelectualidade, o nosso cabedal de conhecimento, a nossa estrutura financeira, tudo isso é nada diante do Evangelho. Tudo isso tem que ser colocado à disposição do reino de Deus para que as pessoas façam parte e tenham essa nova vida, tenham uma vida transformada em Cristo. A nossa religião, a nossa igreja, a nossa denominação é instrumento de Deus para que vidas sejam alcançadas para o louvor da glória de Deus, e não para que as pessoas se convertam à nossa religião, mas que as pessoas se convertam a Cristo, que é Senhor das nossas vidas. Amém, igreja? Enquanto vamos, o que devemos fazer, o mandamento é fazer discípulos. Agora é importante notar que o texto não fala em fazer conversos, não é fazer convertido, é fazer discípulos do Senhor Jesus. Essa distinção é muito importante, porque a gente percebe que muitas vezes há convertidos a um sistema religioso, há convertidos à nossa igreja. Aí quando a pessoa se decepciona com alguém, com o seu líder de PG ou com um colega, não, estou magoadinho, estou saindo, vou largar a igreja. Aí sai do PG, entrega a liderança do PG, sai da igreja porque está magoadinho com o pastor falou algo que machucou, o pastor Cleito foi duro na mensagem, então estou saindo, hashtag até logo, e sai. Simplesmente abandona porque não recebeu de fato poder do alto, não recebeu de fato a ministração de Deus sobre a sua vida, porque se envolveu apenas com a religiosidade. Isso é muito medíocre. E nós não fomos chamados para sermos medíocres, nós somos chamados para sermos guerreiros do Senhor, soldados do Senhor avançando sobre as trevas. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. E a igreja do Senhor Jesus tem avançado dessa cidade?
Pastor, a igreja do Senhor Jesus é a tenda, é a 208, é a Batista. O que é a igreja do Senhor Jesus? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa, querida, é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja que Jesus falou que vai buscar para morar com Ele nesse lugar que Joel falou que não tem dor, não tem sofrimento e só há amor. Amém, queridos? Você faz parte dessa igreja? As pessoas que convivem com você fazem parte dessa igreja? Aqueles que não convivem, que você percebe que não faz parte, você se incomoda com isso e você chora por elas? Você paga um preço de evangelismo por essa pessoa? Você está disposto a oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que você possa experimentar a boa vontade de Deus e que essas pessoas também experimentem? Assim que você entender isso, querido, sobre discipulado, não apenas fazer convertido, ele começa a mudar tudo. Quando você entende o que é discipulado, entende que isso custa caro. Fazer discípulos vai além de fazer conversão. O discipulado é aquela assim, ó, fulano, vamos caminhar juntos. Jesus Cristo fez isso na minha vida, Ele transformou minha vida, Ele mudou, e eu creio que Ele vai fazer a mesma coisa com você, vamos caminhar junto. E quando você caminha para fazer discipulados, você vai ter que abrir mão muitas vezes de tempo. Você não vai gastar tempo, você vai investir tempo na vida dessa pessoa. Você vai investir as suas emoções, os seus sentimentos, o amor que você tem para fazer esse relacionamento discipulador. Muitas vezes você vai investir dinheiro para ter relacionamento discipulador. E você está disposto a isso? Nós temos nas igrejas brasileiras um grande mercado consumidor, onde as pessoas vêm para receber. As pessoas vêm aos cultos para receber, as pessoas vão aos PGs para receber, e as pessoas não entendem que você vem ao culto para dar, para entregar ao Senhor o seu louvor, para entregar ao Senhor a sua adoração, tudo aquilo que você tem, para celebrarmos juntos, tudo aquilo que Deus ministrou na nossa vida durante a semana. Nós estamos aqui no domingo para dar, e dar uma recarregada nas nossas baterias. Mas fazer discípulo custa caro. Fazer discípulo você tem que estar disposto a viver essa missão. E a coisa principal é essa, querida, a principal coisa. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus Cristo. Fazer discípulo é Jesus Cristo ser o centro da sua vida. E os ensinamentos de Jesus que mudou a sua vida, você investir para que mude também a vida daquele que você quer investir como discipulado. Amém, queridos? Colossenses capítulo 3. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Abra a sua Bíblia. Esse eu não sei se vocês vão projetar. Colossenses capítulo 3. Presta bem atenção na palavra do Senhor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu quero dar uma parada bem aqui, a gente vai continuar, mas o texto está falando aqui, não é depois que Ele vier na segunda vinda para buscar a igreja não, tá? Quando Cristo for, que a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Está falando da grande comissão, está falando de nós vivermos isso aqui, agora, tá bom? Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo
é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Amém, igreja? Você pode dizer amém, amém, igreja? Amém. Viver isso em nós é vivermos a grande comissão. Experimentarmos o amor de Deus é não nos conformarmos em ficar na inércia, é não nos conformarmos em ficar na zona de conforto enquanto as pessoas estão indo para o inferno. Com isso em mente, querido, eu quero olhar rapidamente para duas histórias que tem no Novo Testamento. A primeira está no livro de Lucas, capítulo 7. Se você for perceber, Jesus ele veio num contexto onde o Império Romano estava subjugando o povo de Deus. O Império Romano ele extorquia mesmo o povo hebreu, o povo de Israel. Em momento algum você vai ver Jesus se levantando contra o governo. Muito pelo contrário, quando ele teve a oportunidade, ele falou assim, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Essa palavra é para que você tenha em mente que muitas vezes nós fazemos é criticar governos, criticar prefeitos, presidente e tal, e o nosso papel é cumprir o nosso papel social, nossa função social aqui nessa terra. Então dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Se você é negligente nos seus compromissos sociais, se conserte, se posicione, para que Deus possa te usar, para que você possa dar a Deus aquilo que é dele. A outra passagem está em Lucas capítulo 19, que é a história de Zaqueu. Não bastasse o Império Romano extorquindo o povo, ainda tinha Zaqueu, que Zaqueu era um cobrador de imposto. Ele ficava a serviço, você imagina o que é um judeu, se colocar a serviço dos romanos para cobrar do seu próprio povo o imposto. Esse camarada não era bem visto pelos judeus, não é verdade? Pelo povo de Israel. Agora você imagina mais, esse cara que é o cobrador de imposto, ele é corrupto. Ele ainda cobra mais para extorquir o povo de Israel. Olha a imagem desse cara. Mas a Bíblia fala que ele ficou sabendo que Jesus estava passando em Jericó. E ele queria ver Jesus. E ele sobe em uma árvore para ver Jesus passar. Jesus não passa despercebido pela sua vida, querido. Jesus está falando. Jesus está passando. Basta que você faça como Zaqueu. Seja um pouco audacioso. Suba na sua árvore. Talvez você já esteja em cima do seu pedestal de soberba, de arrogância, mas perceba Jesus passando, perceba Jesus falando. E Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa. Talvez é isso que Deus está falando para você nessa noite. Desce de onde você está, desce do seu pedestal, que hoje me convém pousar na sua casa, hoje me convém estar com você, eu quero ter comunhão com você. Foi assim que Jesus falou para Zaqueu: desce depressa que eu quero ter comunhão contigo. Jesus quer usar a sua vida, querido, para a grande comissão. Jesus quer usar a sua vida para cumprir o propósito de alcançar pessoas nessa cidade. Amém, queridos? Desça de onde você está, porque Jesus quer estar com você. E quando Jesus se encontra verdadeiramente com a gente, nós temos que fazer como Zaqueu. Zaqueu percebeu a sua pecaminosidade, percebeu a sua avareza, a sua torpeza, e ele falou: Senhor, eu sou um homem muito rico, e eu quero pegar metade dos meus bens e distribuir entre os pobres. E mais, aqueles que eu extorqui, eu quero retribuir 4 vezes mais. Há reparos na nossa vida que precisam ser feitos. E quando a gente adere a apenas um sistema religioso, a gente coloca tudo isso embaixo do tapete e ninguém toca, ninguém mexe. Mas quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo isso vem à tona para que a gente possa confessar
e deixar, como Zaqueu. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Talvez até aqui, eu não sei se é a sua realidade, mas foi a minha durante algum tempo. Talvez até aqui a nossa vida religiosa é um fracasso. Talvez até aqui nós temos sido uma farsa como crente, dando mau testemunho no nosso local de trabalho, extorquindo pessoas, nos prostituindo, prisioneiros de pornografia, de tanta coisa que desagrada a Deus. Mas Jesus está passando, querido. Jesus está falando com você, que quer fazer morada no seu coração. O Espírito Santo de Deus quer habitar sobre você, para que você receba poder do Senhor, para ser testemunha dEle aqui nessa cidade, por onde você andar. Para concluir, querido, o discipulado não é uma programação da Cibapa. Olha só, o discipulado não é uma programação da igreja e nem se resume a uma reunião semanal com o seu pequeno grupo. Isso não é fazer discípulo. Discipulado não é você sentar com uma pessoa e ler uma cartilha com ela. O mais importante é que cada um se reconheça como discípulo do Senhor Jesus e que você também, junto com os seus irmãos, você leve pessoas a serem discípulos do Senhor Jesus também. Quem segue o discipulado como estilo de vida, querido, não anda sozinho, porque segue alguém e também é seguido por alguém. A pergunta que eu quero fazer para você não precisa responder, só pensa. Quem é o seu discipulador? A pergunta que eu fiz lá no início. Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discipulador? Deus constituiu líderes sobre a sua vida. Eu estou falando do líder, mas na perspectiva do discipulado e não da liderança propriamente dita. Porque talvez você pode falar assim, não, no meu pequeno grupo, quem é que é líder de PG? O Eduardo é meu líder de PG. Mas o Eduardo é seu discipulador de fato? E quem é o seu discípulo? Pensa nisso. Quem segue discipulado como estilo de vida, querido, fala e ouve a palavra de Deus em todo o tempo. O pequeno grupo, a sua caminhada com o seu discípulo é para você compartilhar com ele a palavra de Deus e as boas novas do céu sobre a sua vida. Às vezes nós falamos de tudo no pequeno grupo. A gente fala de bênçãos, de prosperidade, de luta, de tribulações, e a gente esquece de fazer da coisa principal a principal coisa, que é levar essa pessoa a se relacionar com Jesus através da palavra, através da ministração na vida dela. Quem segue o discipulado como estilo de vida, querido, persevera mesmo em situações difíceis. Eis que nesse mundo passaremos por tribulações, por lutas, mas vamos ter bom ânimo, porque Jesus prometeu estar conosco até o dia final. Quem segue o discipulado como estilo de vida, vive em comunhão com Deus e com os irmãos. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor determina a bênção e a unção para sempre. E muitas vezes nós estamos dependendo apenas de milagres, milagre após milagre. Para resolver isso, só um milagre. Para resolver aquilo, só um milagre. E nós deixamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós deixamos de experimentar a vida abundante que Deus nos oferece e ficamos dependendo apenas de milagre. Apenas de milagre. Milagre é bom, querido. Milagre é maravilhoso. Mas se você experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, se você tiver essa vida abundante, você se satisfaz na presença do Senhor. Porque enquanto o milagre não vem que você espera, como anda a sua vida? Quem vive só de milagre fica frustrado porque está demorando demais. Parece que Deus não ouve a minha oração. Parece que as coisas não vão acontecer. E muitas vezes a gente duvida até da ação de Deus, da existência de Deus, porque nós estamos esperando o milagre. E nós de fato não temos relacionamento com Deus. E muito menos levamos as pessoas que convivem com a gente a ter esse relacionamento. Quem vive o discipulado como estilo de vida tem uma visão espiritual e tem discernimento do alto. Amém, igreja? Visão espiritual e discernimento do alto. Seu coração arde, aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E você anuncia o Evangelho por todo lugar que você vai, porque você é comprometido com a grande missão e com a comissão que Deus te levantou. Amém, queridos?